sobre o case da Bung, trazendo uma companhia de 200 anos para o digital. Convidamos ela, que é gerente sênior de e-commerce na Bung, com 16 anos de experiência na gestão de canais, iniciativas digitais, análise de dados e planejamento estratégico no Brasil e fora do Brasil também. Ela é formada em administração pela USP, tem pós-graduação em finanças pelo INSPER e MBA em ciências de dados pela FIA. Fernanda Louvise, seja bem-vinda. Ela que é gerente de e-commerce e vendas internas na Bung. Muito bem-vindo, o palco é teu, Fernanda. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa jornada digital. Mas antes de a gente entrar no case, acho interessante a gente contextualizar um pouquinho o que é a Bung para vocês, né? Bom, a Bung, como eles comentaram, é uma empresa com mais de 200 anos, né? Só no Brasil são 117 anos, que tem como propósito conectar agricultores, produtores com consumidores, né? Para que a gente possa levar alimentos, ingredientes e combustível para todo mundo, tá? No Brasil, hoje, a gente tem mais de 6 mil funcionários, são mais de 100 unidades, entre moinhos, fábricas, silos, escritórios, né? Somos a maior processadora de soja e a maior compradora e processadora de trigo, né? E o case que a gente vai apresentar hoje é da nossa cadeia de trigo. Desculpa, acho que eu estou na frente, né? É da nossa cadeia de trigo. Então, o que a gente faz? A gente origina o trigo, a gente compra o trigo, moe e transforma ele em farinha, pré-mistura, para grandes indústrias, pequenas indústrias, padarias, pizzarias, supermercados, enfim. São mais de 26 mil clientes na nossa base, que a gente trabalha anualmente, e são 7 moinhos que a gente tem. E o nosso objetivo é liderar o processo de transformação digital dentro do trigo, né? Então, hoje a gente tem, desde 2019, um programa de fidelidade, onde o cliente, ao comprar os produtos da Bung, ele acumula ponto que ele pode trocar por outros produtos. A gente tem uma plataforma de treinamento online, então nossos clientes têm acesso a treinamento de panificação, confeitaria, gestão de negócios, ultracongelamento, enfim, uma série de cursos à disposição dele online. A gente tem uma central única de atendimento ao cliente com o chatbot. A gente tem automação dos nossos processos, digitalização do moinho. Em 2020, né, a gente começou a nossa jornada no e-commerce. Inicialmente, né, a gente começou no e-commerce sem integração simples, era realmente um MVP, que a gente queria entender como que a gente tinha que adaptar os nossos processos, né, internos para ingressar no digital. Nossa estratégia naquele momento, então, em 2020, ano de pandemia, era atender uma necessidade do mercado, mas mais do que isso, a gente queria aumentar o nosso alcance de atendimento. Então, ir para regiões que não necessariamente a gente ainda tinha necessidade de um vendedor, mas a gente poderia chegar com o digital. Crescer em volume sem aumentar o back-office na mesma proporção, reduzir o custo de servir. E, principalmente, a gente queria simplificar a jornada do cliente com a Bung. O que a gente entende, né? A gente entende que, ao longo da jornada, o cliente tinha uma série de pontos de dor que a gente poderia atender com o digital, né? Então, desde qual é o rendimento que eu vou ter, qual a aplicação desse produto, qual é o status do meu pedido, como que eu faço uma troca e uma devolução. E o que eu sempre falo internamente é que não necessariamente a gente estava fazendo alguma coisa de errado. É que simplesmente a tecnologia evoluiu e o digital permitiria a gente oferecer uma solução mais completa para os nossos clientes. E a verdade é que o mindset nosso ao longo de toda a jornada é que se a gente oferecesse para os nossos clientes uma experiência que fosse tão natural para eles quanto fazer pão, que ela fosse simples e que ela fosse intuitiva. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer oferecer essa experiência fluida, a verdade é que a gente é uma empresa centenária, com outras cadeias que não só o do trigo, né? Então, vocês podem imaginar que a gente é uma empresa que tem processos bastante e que eles não são simples, né? E a gente tinha como premissa do nosso dono de negócio, da nossa vice-presidência, uma premissa muito clara. Ele não queria que a gente levasse todas as regras de negócio para a plataforma, né? Ele não queria, e fica aqui também a nossa recomendação, que a plataforma fosse uma réplica do ERP, né? Por quê? Primeiro, pela complexidade que você leva, né? O processo anterior que a gente fez de automação da força de venda foi 1 ano e meio de projeto, né? E por que levou 1 ano e meio? A gente replicou regra de malha, preço, impostos na outra plataforma. No digital, a gente não tem mais esse tempo, né, de 1 ano e meio. Hoje, a gente entregou a gente está
está integrado com o Magento, mas a gente pode, daqui a pouco, com o Marketplace, com outras plataformas que ainda estão sendo desenvolvidas. A gente precisava acelerar o processo. E, principalmente, se eu tenho alguma mudança de imposto, eu não precisava alterar em todas essas plataformas, eu alteraria em outro lugar. E também a gente precisava simplificar nossos processos, né? Como eu falei, a gente atende desde uma grande indústria à padaria do bairro. Com a mesma malha, eu atendo a indústria da padaria. Mas a verdade é que dentro dos nossos processos tem muita exceção, né? Para atender os grandes. A gente precisava entender qual que era o padrão. O nosso e-commerce é para atender o pequeno e médio. A gente está levando o nosso e-commerce para atender as padarias, as pequenas indústrias, os pequenos mercados. Qual que era o padrão que eu poderia encontrar dentro dos nossos processos para acelerar o nosso desenvolvimento? Então, como premissa do projeto, a gente queria que fosse uma experiência focada no nosso cliente, né, que ela fosse omnichannel, tivesse integração entre os canais, mas que a gente tivesse junto uma arquitetura flexível que permitiria que hoje a gente integra com o Magento, mas que eu pudesse integrar com outras plataformas e que a gente olhasse para dentro, a gente não perdesse a oportunidade de rever os nossos processos e questioná-los, ao invés de é assim que as coisas funcionam. Essa é a nossa arquitetura, então a gente desenvolveu internamente o Midware, né, com o SAP Business Technology Platform, e o que foi interessante aqui é que a Magento, que é a nossa plataforma, ela só se integra com o nosso BTP, né? O nosso BTP integra com o SAP e todos os sistemas legados de cadastro, né? Isso simplifica. E o mais interessante é que a gente ainda estava em fase de testes e já tinha, né, a Origon se aproveitando da mesma plataforma. Nesse momento, tem um projeto dentro da companhia se aproveitando da mesma plataforma. E eu, como negócio, né, eu não sou uma pessoa de TI, mas o que é interessante da estrutura que a gente criou é que eu tenho uma gestão que eu dependo muito pouco do TI. Então, eu consigo ali ter um dashboard onde eu consigo. Vou habilitar Roraima, não vou habilitar essa condição de pagamento. Consigo fazer isso, eu com o meu time, sozinhos, né? A gente também consegue aqui, de manhã, a gente já entra ao longo do dia, e se a gente tem qualquer questão de integração, a gente consegue entender exatamente onde ela acontece, né? Se é do SAP para o BTP, ou se é do BTP para o Magento, e a gente consegue direcionar, sem a necessidade de um TI, de um ABAP, qual é a correção que a gente precisa, né? A gente passa a usar o nosso parceiro de TI, né, o nosso business partner, realmente para reuniões de planejamento, sprint review, e não o dia a dia. O dia a dia a gente tem aqui autonomia para gerenciar. Bom, criamos uma arquitetura flexível que permite a gente escalar, trazer outras plataformas, ser usada por outras cadeias, outras empresas do grupo, mas a gente ainda precisava olhar para dentro, né? O que eu quero muito trazer nessa apresentação para vocês não é que não teve tecnologia, teve muita tecnologia, foram mais de 8 parceiros envolvidos nesse projeto, mas a gente tem um processo de simulação de preços para levar o preço bruto, né? O Eric comentou isso para a plataforma, que levou, foi necessário bastante desenvolvimento, várias áreas da companhia envolvida, mas a gente precisou muito olhar para os nossos processos e rever como que a gente poderia simplificar para levar eles para o nosso e-commerce. E aí eu trago para vocês o primeiro, né? O nosso cliente, como eu falei, o nosso e-commerce é para atender o pequeno e médio, né? O nosso cliente ele não vai atender o nosso vendedor, ele vai para uma sala com ar-condicionado, eles sentam e vão negociar. Não. Né? Normalmente, ele atende o nosso vendedor atrás do balcão, atendendo o cliente dele. Então, a gente precisava que um cadastro fosse muito simples. Primeira coisa que a gente fez, né? Pensou, na verdade, vamos pegar a nossa base de clientes e levar ela para a plataforma e mandar um e-mail, enfim, para os clientes definirem a senha dele. Mas a verdade é que a gente tem cliente que está com a gente há muito tempo, né? E o e-mail que a gente tinha não necessariamente era o e-mail do comprador, o e-mail da pessoa que faz a gestão do negócio, muitas vezes era o e-mail do XML, que recebe o XML da nota fiscal. A gente tentou muito, com o apoio, né, de trade, ao longo dos anos, tentar aumentar essa base de e-mail, mas a verdade é que faltava ainda muito e-mail para eu ir para essa estratégia. Então, o que a gente fez? A gente precisava que o cliente se cadastrasse. E aí você já é cliente e fala, poxa, mas eu vou ter que me cadastrar de novo. Então, nosso primeiro momento, da verdade, para converter esse cliente para o digital, era que o cadastro fosse simples.
E o nosso cadastro hoje, basicamente, o cliente tem que colocar o nome, sobrenome, e-mail, telefone. Quando ele coloca o CNPJ dele, o BTP, o nosso middleware, já vai no SAP, busca todas as informações e o cliente faz o cadastro. Se o cliente é um cliente novo, o que muda? Coloca também nome, sobrenome, e-mail, telefone. Quando ele coloca o CNPJ, a gente identifica que ele ainda não é um cliente, a gente vai buscar as informações dele na Receita Federal. E aí, o que a gente fala quando a gente fala de simplificar o processo? Até então, eu precisava da figura de um vendedor para fazer o cadastro. Por quê? Porque o vendedor precisava definir qual segmento aquele cliente estava, né? O cliente não sabe que, por exemplo, a gente tem 4 segmentos para padaria, né? Não sabe, ele também não precisa ter esse tipo de conhecimento. O que a gente fez, então, junto com o trade? A gente definiu um segmento de entrada. Então, se você é padaria, você vai entrar no segmento de entrada. Se você é supermercado, você vai entrar no segmento de entrada. Conforme as suas vendas vão evoluindo, você vai migrando de segmento. Uma simples mudança. Eu não preciso mais da figura do vendedor para fazer esse cadastro. Então, cliente preenche o CNPJ, a gente busca as informações na Receita Federal, já preenche para ele, ele coloca a inscrição estadual, escolhe o segmento dele, e o cadastro dele segue para uma aprovação. Essa aprovação passa por outros sistemas, em 10 minutos ele tem cadastro aprovado e microcrédito aprovado para ele. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês de simplificação, é feito é melhor que perfeito, é a nossa malha, né? Vocês imaginam que, para a gente atender uma indústria grande, a padaria do bairro, com a mesma malha, ela tem várias etapas, né? No nosso caso, são 27 regras para eu definir a origem e o destino para um cliente. E aqui a gente sabia que era o nosso maior ponto de discussão para ir para uma plataforma, né? Dado que a gente não poderia replicar na plataforma e a gente queria usar o máximo do nativo, como que a gente ia achar um denominador comum? Então, foram várias reuniões de blueprint, logística, planejamento, pricing, inclusive a vice-presidência do negócio, né, para a gente, que ia precisar de uma palavra final. É um tema muito sensível. E a verdade é que a gente não encontrava. Onde a gente fosse mexer, o impacto seria muito grande, não só na nossa cadeia, mas em outras cadeias. E depois de muita discussão, a gente parou e falou assim, espera aí, o perfil do cliente que a gente quer levar, né, o pequeno e médio, eles são atendidos com quantas regras? 98% dos clientes eram atendidos com uma regra. Então, a gente para, qual é o impacto dos 2%? Talvez, ao invés de a gente entregar na segunda, como a gente falou, a gente vai entregar numa quarta, talvez eu não possa vender um produto numa região. Bora. Ao invés de eu fazer uma adaptação muito grande no processo interno, ou levar a regra da plataforma, eu posso diminuir o tempo de projeto para 8 meses ao invés de 1 ano e meio e atender 98% dos meus clientes. O 2% a gente tratava internamente. Um outro exemplo que eu trago de simplificação, né, que é a diferença do online, quando você vai do offline para o online, é que se a gente fosse pensar no nosso catálogo de produtos, da forma como o nosso sistema está estruturado hoje, eu precisaria ter um catálogo por cliente na plataforma. Vocês imaginam que isso no e-commerce, quando o cliente fizesse o login, ele ficaria algum tempo esperando até a gente encontrar o catálogo dele. E a verdade é que, assim, no dia a dia, não faz sentido também eu ter um cliente do lado do outro apresentando produtos diferentes, né? E por quê? Porque o nosso sistema hoje, quando um vendedor faz o cadastro do cliente, ele pode ou habilitar todas as mercadorias ou habilitar apenas a que ele vendia. Bom, conversando junto com as áreas, qual que é a granularidade? Qual que é a nossa estratégia go-to-market? É o F, segmento. Então, é isso que a gente vai levar para a plataforma. Qual é o impacto? Porque toda vez que você simplifica, você tem que entender o impacto e se preparar para ele. Quando o pedido tentar integrar, talvez ele não consiga integrar. Bom, então a gente pega a base de clientes, ativa todas as mercadorias para ele, e os clientes novos, a partir de hoje, precisam ser cadastrados com todos os segmentos do e-commerce. Com uma simples definição, um saneamento de base, eu saio de 26 mil catálogos para 300 catálogos na plataforma. E aí, gente, eu trouxe só esses 3 exemplos, mas a verdade é que, ao longo de toda a jornada, a gente foi questionando incansavelmente os processos internos para entender como realmente a gente tirava toda a complexidade de uma empresa grande e a gente poderia usar o máximo do nativo, né? A gente, como eu comentei, a gente começou no MVP, numa outra plataforma, de forma manual. Quando a gente decidiu migrar
para a plataforma que a gente está hoje, a gente escolheu ela pela possibilidade de customização que ela tinha, mas a gente tinha como premissa usar o máximo de nativo da plataforma para acelerar o processo de implementação. Bom, e hoje o nosso cliente, quando ele está na área logada do nosso site, a verdade é que a experiência de compra dele é muito similar ao e-commerce B2C, né? Como eu falei, o primeiro momento da verdade era o cadastro, o segundo momento da verdade é a compra, né? Não poderia ser complicada. A gente tem uma série de processos internos, mas isso não precisaria aparecer para o cliente. Então, hoje o cliente tem um catálogo de produto personalizado pelo seu segmento e pela sua UF. A gente pode chegar no preço no nível cliente. Hoje a gente trabalha no nível micro-região, mas se a gente quiser, o preço inclusive, no nível cliente. Temos desconto por escala. Uma malha onde o cliente ele consegue selecionar, então, se a gente tem entrega de segunda a sexta, ele pode selecionar. Se a entrega uma vez por semana, só vai aparecer o dia da semana que ele vai receber. Regra de pedido mínimo, né? Novo meio de pagamento. Então, no nosso negócio, cartão de crédito não é algo comum. Eu falo que foi quase um segundo projeto. A gente desenvolveu dentro do SAP toda a parte de conciliação de cartão de crédito. O cliente tem acesso ao status do pedido dele por e-mails transacionais ou na seção Minha Conta, e ele pode refazer o pedido ou subir uma planilha com todos os itens e a quantidade que ele precisa. E aí, né, o que eu deixo de mensagem é que o processo e a tecnologia ela precisa se adaptar para a gente oferecer a melhor experiência do cliente. Eu não quero deixar a mensagem de que a gente não respeitou as regras, somos uma empresa que tem SOX, controles internos ao longo de todo o projeto, participou das reuniões de Blueprint. Depois que a gente deu o Go Live, ele continuou acompanhando o e-commerce para garantir que a gente respeitasse, né, todas as regras, mas os processos eles foram simplificados significativamente para a gente conseguir levar o nosso negócio para o online. E aí, uma vez que a gente está no ar, como é que a gente, né, leva o nosso time comercial a adotar essa ferramenta? Porque a verdade é que sim, a gente tem o time de marketing aqui, a gente tem um trabalho nas nossas redes sociais, de mídia paga, mas muitos dos nossos clientes eles serão migrados para o digital, né? E aí, quem é o agente de mudança principal? É o vendedor, é quem está ali no dia a dia com o cliente. E a mensagem que a gente deixa para eles é que eles têm que ter mais, usar o e-commerce como uma ferramenta de trabalho para eles, para que eles possam oferecer um perfil mais consultivo, agregar valor do nosso cliente e não ser o tirador de pedido, às vezes ser aqui no cliente só para tirar o pedido. A gente fala que ele precisa olhar para a carteira dele de cliente de uma forma estratégica, né? Tem cliente que sim, ele vai precisar estar lá toda semana, é um cliente estratégico. Esse cliente, o digital, ele é opcional, se o cliente quiser. Tem clientes que eles já são fiéis, não precisa da figura do vendedor lá para tirar o pedido. É um cliente que a estratégia é o digital, não é que ele não vai ter um vendedor, o vendedor continuará indo lá, só que talvez não precise ir com tanta frequência. Com isso, o nosso vendedor ele tem mais tempo para prospectar novos clientes e gerar mais valor para os clientes que já estão na carteira dele. Mas é claro que esse é um trabalho de gestão de mudança. Então, desde que a gente começou com o MVP, temos uma série de treinamentos. Então, a gente tem uma escola de venda dentro da empresa que constantemente transformação digital, e-commerce é pauta dos treinamentos dele. A gente faz live, traz speaker de fora para mostrar a transformação que está ocorrendo no nosso mercado e em outros mercados. Faz parte também da remuneração variável dele. Então, a venda no online conta na remuneração variável do vendedor. Então, se um cliente dele comprar online, ele recebe por essa venda, mas ele também tem indicador de clientes que compram pelo e-commerce. Tá? E é pauta da nossa liderança. Então,
muito forte, né, da nossa vice-presidência, mas todos os nossos gerentes comerciais, gerentes de vendas cobram um time. E o que está sendo muito interessante para a gente é que a gente está tendo um resultado acima do esperado, né, e muito disso é pelo envolvimento do nosso time comercial, né. A gente vê até uma competição positiva entre eles para ver, eu vou ser a regional com o maior número de clientes no digital, eu vou passar um supervisor X, então está sendo muito interessante a forma como eles estão usando. E aí, se eu pudesse deixar algumas sugestões para quem está começando nessa jornada, né? Primeiro, envolva os stakeholders, né? Eu sempre falo que esse não é um projeto do meu time, com 5 pessoas de TI, mais 9 fornecedores do nosso lado, não. Esse é um projeto que teve mais de 100 pessoas envolvidas diretamente. Na apresentação, eles falaram muito da liderança. A gente teve momentos que a nossa vice-presidência participou de reunião de blueprint para ajudar a gente a definir os próximos passos. Faça um MVP. Para a gente foi muito importante o MVP, para a gente entender o que a gente precisaria simplificar e o que não estava. A gente precisaria, que foi a nossa decisão, uma plataforma que ela pudesse ter customização para atender algumas demandas que a gente tinha. Foco no cliente, então, constantemente, que foi o exercício, eu quis mostrar um pouco aqui para você, questione o porquê a gente está fazendo da forma como a gente está fazendo. Use esse momento de migrar, de transformação para o online, para questionar os processos e simplificá-los. E, de novo, e por fim, não tente fazer tudo, né? Isso não é um projeto com começo, meio, fim, ele é um produto. Então, a gente lançou a primeira versão, mas a verdade é que, semanalmente, a gente está evoluindo esse produto. E eu deixo aqui as nossas redes sociais, eu agradeço a oportunidade. Excelente, Fernanda, excelente. Acho que foi muito legal. Acho que você passou por todos os pontos que uma indústria passa aí realmente no desenvolvimento de um canal novo digital. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou muito de MVP, né? Você falou ali também, mostrou também, acho que a arquitetura ali de integração com a Adobe Commerce, com as coisas, né? Quem não sabe, Adobe Commerce é Magento, mesma coisa, né? E o que eu queria trazer para você é o seguinte: no primeiro momento, quando você falou assim, eu preciso, isso lá dentro de casa, eu preciso trazer tudo para dentro de casa, para dentro, para o online. Como é que foi a definição do MVP? Teve um discovery antes, eu vi que você passou por alguns pontos, mas eu queria que você passasse, para quem está aqui acompanhando a gente, como que foi esse trabalho de convencimento do que eu preciso colocar? Qual que é o valor principal que eu preciso ter nesse primeiro momento? Tá. O nosso MVP, quando a gente começou, foi em plena pandemia, né? Eu ainda não estava na Bung, mas entrei logo depois. Mas a verdade é que a gente lançou ele muito rápido pelo cenário que a gente estava. Mas uma vez que a gente estava dentro dele, ele foi muito importante para a gente entender. Primeiro, questão de catálogo. Essa não isso é do online, mas isso não acontece na nossa forma de negócio no offline. Conciliação bancária não era algo que a gente está de cartão de crédito que a gente estava acostumado a fazer. Então, ali a gente começou a entender um pouquinho como é que funcionava o online, como é que funcionava o e-commerce. E a gente foi pensando na simplificação. Porém, tem coisas que, até por uma questão de sócios, que a gente não podia abrir mão. Então, a gente tentou, no primeiro momento, até adaptar, mexe aqui, vamos usar o máximo nativo, mas você tem que saber o momento que tem partes que você não consegue mexer, a parte de precificação, né? A gente entendia que ali é um ponto sensível para a gente, que a gente precisava de uma plataforma que conseguisse ler, como eu falei, a gente pode chegar no nível cliente, né? E a gente não poderia simplificar o nosso processo de forma tão grande a não chegar, por exemplo, no nível de micro-região. Então, foi um processo de aprendizado ao longo dessa plataforma para a gente buscar a nova plataforma. Uma vez que a gente encontrou uma plataforma que permitisse customização, a gente trouxe os stakeholders para o momento de blueprint, para a gente discutir. E aí, tem muito, né, desse que eu falo que é de questionar, que quando você vai trazer as pessoas no negócio, eles estão acostumados com o dia a dia dele, e eles não conhecem o digital. A zona de conforto, né? Eu não quero mudar, eu quero que implemente do jeito que eu trabalho hoje. Exato. E é bom ter esse mindset realmente de mudança, entender nativamente, às vezes, o que você consegue colocar,
né? E fazer esse deparo, falar, cara, vamos colocar alguma coisa no ar, vamos entender que esse primeiro momento, e acho que a análise que ela falou da precificação, que 1%, né, que da malha, de 2%. Da malha de 2% não usava, isso é sensacional. Porque normalmente, o que acontece num projeto como esse? Você precisa colocar. Precisa colocar. Obrigação. Mas por quê? Não, porque precisa. Essa é a resposta, né? E eu acho que assim, a gente tem que ter muita confiança no nosso parceiro, que está com a gente desenvolvendo o site, porque ele conhece, claro, o digital, que ele é nativo, né? A gente tem que dar voz para eles nas reuniões, para ele explicar como que é o nativo, para ajudar a gente a pensar, né? Eu falo do catálogo, é um exemplo, que no primeiro momento a gente fala, mas é simples, eu mando para vocês, mas é porque a pessoa que faz a gestão do catálogo, ela não sabe o que significa 26 mil catálogos no online. 26 mil catálogos é ficar rodando um tempo até a gente, por melhor que seja essa plataforma. E aí vem muito do nosso parceiro de falar, gente, dá, mas precisa. Assim, realmente... É assim que vocês... E a verdade é que não era toda essa granularidade que a gente precisava, né? Então, a gente também escutar quem está nessa jornada há mais tempo com quem está trabalhando junto com a gente. Então, todos os fornecedores, a gente aprendeu muito com eles também e nos apoiaram. Bacana, Marcelo? Perfeito. Mais uma vez queria te agradecer, Fernanda, por estar hoje conosco no palco aqui, pela aula que nos deu de inovação para a gente aqui nesse mercado. Obrigada. Perfeito. E eu fico à disposição. Obrigado.